Hoje nosso assunto é a traição. Eu sei que é um assunto complicado e que muitas mulheres sofrem por anos com a dúvida, a raiva, a baixa autoestima e a incerteza de saber se você tomou a decisão certa ou se vai tomar a decisão certa. Para te ajudar a passar por essa fase tão difícil, a doutora Sueli tem algumas dicas. Confere aí. Porque quando duas pessoas se aproximam, tem um processo muito interessante. Todos nós temos o masculino e o feminino dentro de nós. Então, na mulher, o masculino é latente, o feminino é expresso. No homem, é o contrário. Então, a expectativa criada em relação ao outro é de complementariedade. É como se o homem projetasse na mulher a idealização que ele tem do feminino e a mulher projetasse no homem essa idealização que ela tem em relação ao masculino. Nisso se cria expectativas. Então, a frustração vem quando as expectativas não são atendidas. De um modo geral, antes que efetivamente haja uma traição, há uma decepção com o comportamento do outro, uma desmotivação. Pode ser também que esse casal tenha se aproximado de um modo ilusório, sem conhecer, sem saber exatamente até onde eles têm afinidades ou não. Então o relacionamento entra num desgaste e na verdade só aparece um terceiro quando a relação vai mal. Uma pesquisa realizada em 11 países pelo Instituto Tendências Digitais, divulgada em 2010, mostrou que os brasileiros são os mais infiéis da América Latina. 70,6% dos homens admitiram ter traído pelo menos uma vez na vida. Já entre as mulheres, 56,4% delas já pularam a cerca. Mas por que as pessoas traem? Há uma razão, há um porquê, baseado nessa insatisfação. Mas existem também aspectos culturais, né? Uma questão é que, de um modo geral, a educação masculina separa sexo e afeto. Então, o homem pode escolher uma mulher para ser a mãe dos seus filhos, aquela com quem ele quer construir família, e a outra com quem ele se diverte na rua. Isso é um modelo patriarcal, tem 3.000 anos, a coisa já é muito instalada. Em relação à mulher, geralmente há a união entre sexo e afeto. Então a mulher espera que essa relação afetiva aconteça, que essa relação sexual aconteça dentro de uma relação afetiva. Quando surgem as decepções, começa a se abrir um espaço para o aparecimento de um terceiro nessa relação. As razões para uma traição podem ser muitas, mas segundo um estudo feito pelo especialista Gary Newman, autor do livro The Truth About Cheating, A Verdade sobre Traição, o sexo pode não ser a causa principal da infidelidade. Segundo ele, 92% dos homens que traem não fazem isso primeiramente para ter sexo. Um dos motivos mais citados pelos entrevistados é sentir-se desvalorizado no casamento ou distante da esposa. Eu gosto de comparar a vida a dois a uma fogueirinha que precisa colocar lenha, está sustentando, né? A relação a dois, ela se sustenta em aspectos de sexualidade, de vida financeira, por exemplo. As questões financeiras podem interferir muito no relacionamento e objetivos de vida. Numa relação mais longa, se as pessoas mudam ao longo do tempo, as pessoas vão se transformando, isso é um processo natural. Então, às vezes, um casal que no início de uma relação se identificava bastante, pode, no decorrer do tempo, se distanciar e seguir caminhos diferentes e mudar objetivos de vida. Isso vai interferir na relação. Então, é preciso estar atento, acompanhando a qualidade desse relacionamento. Eu gosto de brincar assim, ó, se um casal se relaciona desse modo, esse casal é uma ilha. Se o casal estiver assim, ele tem um bom apoio interno e vida social. Se estiver assim, essas pessoas são bastante sociáveis, estão aqui apoiadas nessa tríade. Se estiver assim, começa a ter problema. Se estiver assim, o relacionamento está pelas pontas, né? Então, é avaliar esse movimento, esse esfriamento da relação. Não é um bom caminho, porque, na verdade, não é um caminho de autoestima. É uma vingança, né? É uma retaliação que faz com que a pessoa use as mesmas armas. Então, se ela não gostou de ser traída, né, ela vai fazer a mesma coisa e isso, assim, isso não vai fazer bem para o coração dela.
vai gerar mais sentimentos negativos. Então, o ideal é que a pessoa se trabalhe nesse momento, primeiro no esvaziamento das emoções que foram ativadas, toda a frustração, toda a raiva, e depois repensar, né? Quando nós fechamos uma situação, é preciso, em primeiro lugar, descobrir assim, o que se aprende com a traição. A escolha foi mal feita, esse parceiro não era um bom parceiro, tenho que repensar novos critérios de escolha, porque, por exemplo, a linguística comanda o comportamento. Então, se a pessoa diz assim, se a mulher diz, preciso de um homem ao meu lado, um é pronome indefinido. Então, qualquer homem, ela não estabelece critérios. Então, aqui é um alerta aí para as mulheres que pensem nesse sentido. Qual é o companheiro que eu quero ao meu lado? Esse homem precisa ter que características? Ser fiel, ser trabalhador, ter ideais aproximados, ser carinhoso, companheiro, né? Atenção, mulheres, estabeleçam aí os seus critérios de escolha, porque isso vai fazer com que a mulher se sintonize com parceiros adequados. De um modo geral, a escolha é baseada numa visão romântica e não num critério de perfil, né? Isso é importante. É preciso que o perdão venha do coração. E veja bem, não vai ter perdão todo ano, porque se um homem precisa trair com muita frequência, ele não tem o perfil para ser casado. Então é preferível que ele seja solteiro, porque ele vai viver magoando uma outra pessoa e claro que isso não tem futuro. Quando se fala no perdão à traição, é um caso eventual, único, porque ninguém gosta de ser traído. Nós perguntaríamos também, por exemplo, eu não tenho nenhum caso clínico de que o homem tenha perdoado a traição. E temos que pensar sobre isso também, porque a recíproca precisa ser verdadeira, que haja perdão para os dois lados. Algumas mulheres permanecem na relação por dependência econômica, por crenças, por conceitos, eu me casei para toda a vida, ou pela ideia dos filhos, como ficariam os filhos. Costuma restar uma amargura nessa relação. Claro que quebrou o sapatinho de cristal e não vai ser a mesma coisa. É difícil que seja. Nesses casos, não houve efetivamente um perdão. O perdão vai exigir uma elaboração, por exemplo, logicamente dentro da ética, mas um caso bonito que eu acompanhei ao longo do tempo, eles eram estudantes, ela engravidou, eles se casaram, foram morar na casa dos pais dela, com toda a interferência familiar. Na faculdade ele conheceu uma outra moça, engravidou essa moça. Quando ela descobriu que havia uma filha fora da relação, ela esbravejou, ela esvaziou o guarda-roupa dele, mandou embora, mas ele acabou não indo e eles foram atravessando isso e depois passaram a ter uma casa própria. E com o tempo ela foi elaborando essa questão e o interessante é que ela queria muito ter tido uma filha e ela teve 2 filhos e ela acabou por acolher essa moça na família e hoje eles têm uma boa relação, eles continuam casados. Eu diria assim, não sei se talvez existam outros casos, mas é um caso efetivo de perdão. Eu sei que realmente ela perdoa, eles estão bem, eles têm hoje mais ou menos 20 anos de casados, estão juntos, numa relação afetiva. Existe uma afetividade entre eles. Isso é perdão. A traição, quando acontece, costuma desmoronar o mundo de quem foi traído. Um turbilhão de emoções acontece e fica difícil tomar qualquer decisão. Esquecer, perdoar ou dar o troco. O importante é não tomar nenhuma atitude de cabeça quente. O primeiro passo é o esvaziamento dos sentimentos negativos. A pessoa sentiu o que dentro do seu perfil de personalidade? Baixa estima, raiva, medo, tristeza, como entrar em depressão. O que é a depressão? De modo simples, é um sentimento de impotência diante de alguma situação que a pessoa gostaria de modificar e não sabe como. Então, por que não sabe como? Porque essa solução, essa reação dependeria do outro, dependeria de que o outro não tivesse traído. Então é o campo de ação do outro e a pessoa sofre pelo que o outro fez. Primeiro é preciso elaborar tudo isso até esvaziar essa carga emocional.
ponto zero é um ponto em que a mulher vai dizer assim, ele traiu, foram circunstâncias, claro que ele errou, isso é ponto pacífico, mas eu já não estou tão ressentida. Então, essa espécie de indiferença é um ponto zero que pode funcionar como ponto de partida para a elaboração, tanto no sentido de se tornarem amigos, mesmo que se separem, como no sentido de continuarem a viver juntos. Ela vem nesse terceiro momento em que as pessoas já não estão, nem o homem tão impregnado pela culpa, se em algum momento ele teve essa consciência, nem a mulher tão revoltada com o que ela descobriu. Então, no terceiro momento é possível reavaliar nesse sentido de continuidade ou de término, até onde essa relação vale a pena. Busquem ajuda, uma forma de se trabalhar nesse processo de esvaziamento e de reflexão das emoções. Não adianta esconder, fazer de conta que não aconteceu, nem ficar vigiando o celular do marido. Ninguém gosta de ficar perto do carcereiro. Se a relação ia mal, tende a piorar porque ele vai se sentir vigiado, o que não significa que vá deixar de trair se efetivamente tiver esse perfil. Não adianta uma negação, é preciso olhar para o problema, todo problema tem solução, precisa ser reavaliado, é preciso colocar na balança as vantagens e desvantagens desse relacionamento, refazer o contrato secreto, se for o caso. É preciso essa reflexão. A gente se vê na semana que vem.